Senhor, para os irmãos, quero pedir perdão pela minha voz, estou um pouco rouco, vou tentar aqui falar e espero que vocês compreendam, mesmo estando rouco. Estamos aqui estudando a revista, que é dessa vez A Igreja em Jerusalém. É a revista desse trimestre que vamos estudar. A lição de hoje, dessa semana, é a Igreja que nasceu no Pentecoste, e o capítulo 2 vai dizer o propósito do Pentecoste bíblico. 1.1 é promover a verdadeira adoração. Mas antes de a gente começar essa aula de hoje, vamos aqui com a nossa oração inicial. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer mais uma vez por estar em tua presença, pedir que o Senhor continue conosco, abra o nosso entendimento para aprender cada vez mais sobre ti e que a sua sabedoria venha cair sobre cada um de nós. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Como falei, estou um pouquinho rouco, mas espero que vocês consigam dessa mesma forma entender o que eu estou dizendo e que a palavra de Deus entre no coração de cada um de vocês. Vamos lá. O segundo capítulo é o segundo tópico, o propósito do Pentecoste bíblico. O 1.1 vai dizer: promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som ou o vento e o fogo, ocorrida no Pentecoste, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecoste produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Logo, o Pentecoste que não adora não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentando o Pentecoste, ele também magnificavam a Deus. Atos 10:46. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal cheio do Espírito dá bem as graças. 1 Coríntios 14:17. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. O que acontece aqui? Eu tenho costumado a falar com as pessoas, com meus alunos de escola bíblica, que o verdadeiro louvor não é os louvores que nós cantamos na igreja. O verdadeiro louvor, ele vem daqui de dentro. É a verdadeira oração. É usarmos a música que é cantada dentro da igreja, é o estopim, é o início para a gente entrar naquela comunhão com Deus. É aquela porta de entrada. É como Jesus falou, quando perguntaram para ele: mestre, como orar? E ele falou: orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Então ele nos deu a oração do Pai Nosso para que a gente venha aprender e ver, segui-la, como orar ao nosso Pai que está no céu. E o louvor que é cantado na igreja também é dessa forma. Foi algo que Deus deu para nós, para que a gente possa entrar em harmonia com o Pai e dedicar para Ele o verdadeiro louvor. Porque o verdadeiro louvor nada mais é do que a nossa própria adoração. Quando nós lemos salmos, salmos são louvores cantados para Deus. Então o que acontece? Quando Davi está ali, num dos seus salmos: afasta de mim até o reino, mas que não seja afastado o teu Santo Espírito. Isso é um louvor que Davi está fazendo ao Senhor. Então esse é o verdadeiro louvor. É quando nós falamos para Deus, nos debruçamos, criamos intimidade com Ele e começamos a adorar verdadeiramente, não pelo que Ele é. Ele vai trazer para nós, mas sim pelo que Ele é. A gente adora Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer por nós. Esse é o verdadeiro louvor. Então o crente, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele vai adorar o Senhor Jesus, vai adorar a Deus, sem mesmo estar tocando uma música. Ele vai adorar até mesmo quando ele está acabando de acordar,
e de repente ele sente o quê? Aquela vontade de adorar o Senhor. O porquê? Eu falo isso também. Aprendi uma vez, eu li uma postagem de um ator americano chamado Denzel Washington, que ele disse que a sandália dele fica debaixo da cama, porque toda vez que ele acorda, ele tem que ajoelhar para pegar a sandália. E com isso, faz ele lembrar que ele tem que adorar o Senhor. Então que a gente venha adorar o Senhor verdadeiramente, buscar o Espírito Santo, não somente pelo poder e pelo que Deus pode fazer conosco através do Espírito Santo, e que a gente venha adorá-lo verdadeiramente, se encher do Espírito Santo de Deus para poder adorar verdadeiramente o nosso Deus. O ponto 2 dessa lição vai falar poder para testemunhar. O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. No entanto, essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fosse capacitado a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Lucas 24:49 e Atos 1:8. De fato é isso o que acontece depois do Pentecostes. Atos 4:33. O que aqui quer dizer? Que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, não é para a gente se acovardar, se esconder e se achar o santarrão e agora eu não vou mais estar no mundo. Agora esse mundo tá para lá e eu tô para cá. Não, não é isso. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, como os crentes daquela época receberam no dia de Pentecostes, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a pregar o Evangelho. Eles começaram a falar da palavra de Deus, a proclamar o Evangelho de Cristo. Então esse é o nosso dever. Porque quando nós nos convertemos, entregamos a vida para Cristo, nos batizamos e recebemos o Espírito Santo de Deus, não é para a gente ficar só sentadinho lá no banco, não. Eu sei que tem pessoas, não, já estou salvo, não. Mas não pense só na sua salvação. Pense na salvação de outros. Por quê? Porque se você está hoje aí sentado na igreja, se eu estou aqui hoje dando essa palavra na internet, é porque alguém recebeu o Espírito Santo e não ficou sentado. Ele saiu das quatro paredes e veio atrás de mim, atrás de você, atrás de muitos outros, para apresentar o Senhor Jesus. Pessoas que às vezes até a sociedade já tinha falado assim, não tem jeito, mas para Deus tudo há jeito. Então que a gente venha aprender, receber o Espírito Santo de Deus e partir para cima. Nada de se esconder, nada de ser agente secreto, mas sim um agente do Senhor para proclamar o Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Hoje a mensagem foi curtinha, eu também reduzi um pouco pela minha voz, que estou meio rouco, mas eu quero agradecer a todos vocês que têm assistido a live, todos vocês que ainda vão assistir na rede social, que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês e que nessa manhã Deus venha conceder as suas petições. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, acabamos mais uma lição aqui dessa manhã. Amanhã voltarei com o término dela, mas que o Senhor continue tomando tanto a mim quanto as pessoas que assistiram e ainda vão assistir essa live. Que o Senhor tome a cada um de nós em tuas mãos, coloca suas mãos fortes e poderosas para nos proteger e nos guie o caminho que devemos tomar. Nos ajude a afastar-se do mal e que a gente não venha cair em tentação. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima live e que o Senhor Jesus abençoe a todos nós.